Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa célula de novo, né? Esse tempo aí virtual. Rapaz, tô falando meu cabelo aqui, é até engraçado, né? Quero ver como é que fica no final desse confinamento, se demora muita coisa. Ou tá parecendo o Capitão Cabelo, tanto cabelo. Mas tem cabelo adoidado aqui, ó. Meu Deus do céu, o tamanho. Bom, mas é o seguinte, estamos aqui mais uma vez. Que a paz de Cristo seja contigo, tá bom? Olha só, dessa vez essa noite eu quero trazer para vocês, falar sobre fé, falar sobre esse momento maluco que nós estamos vivendo, né? É uma época estranha, né? É uma época que coisas muito diferentes estão acontecendo, o mundo está em crise. Crise econômica, crise financeira, crise até de relacionamentos que ficam conturbados com essa coisa de isolamento social e tudo mais. E você? Você está em crise? A questão é essa. Quero saber como é que você está, porque o mundo pode estar em crise. Porque, na verdade, gente, os momentos de crise são os momentos onde nós podemos consolidar a nossa fé. Você está entendendo? Lá em Tiago fala o seguinte, Tiago 1, de 3 a 4, ele fala o seguinte, que nesse momento é o momento que a gente separa menino de adulto. Então eu quero te trazer para você viver uma fé verdadeira. Não é uma fé de pensamento positivo, não, Deus vai fazer. É uma fé verdadeira, você entender o que é fé, como você deve agir em fé, quem é Deus, quem é você em Deus e o que Ele está fazendo por você. E você entender que Ele é muito maior do que todo pensamento que você tem. O pensamento de Deus é muito maior do que o nosso. O pensamento de Deus é do alto, Ele nos leva adiante, Ele conta conosco nesse momento de fé. Tiago diz que, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa crise, esse momento, vai te levar para um outro patamar, onde você vai ser ainda mais abençoado por Deus, onde você vai poder ser usado por Deus, porque você vai crescer em fé. Amém? Eu quero isso para mim, vamos viver isso aí. Amém? E aí, nesse tempo, seremos aprovados? Porque Tiago começa a fazer, sabendo que a provação da vossa fé. Então, a nossa fé é aprovada, é provada, né? E nós somos aprovados? Bom, a gente tem que entender exatamente o que é uma fé madura e real. A gente não viver a ilusão que Deus é mágico. Deus não é mágico, Ele é milagroso. Ele colocou você, Ele te transformou para que você seja bênção nesse mundo, para que você faça a diferença, para que você seja o agente dele aqui na terra, para que você seja luz, para que você seja testemunho e para que você vença também. Amém? Então é sobre isso que a gente vai estar falando. Primeira coisa, a gente precisa colocar fundamentos na nossa fé. O primeiro deles é, quem é Deus? Porque isso é o essencial, porque afinal de contas temos fé em Deus. Não temos fé, uma fé natural, é uma fé em Deus, na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é, quem é Deus? Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que criou todas essas coisas. Ele não tem falta de nada, Ele é completo em si mesmo. Ele não fica esperando nada para poder fazer alguma coisa. A única coisa que Ele aguarda é o seu posicionamento. Na hora que você se posiciona, Ele vai e Ele entrega todas as promessas. Ele é maravilhoso, Ele te ama. Ele te ama tanto que entregou seu filho para morrer no seu lugar. E quando a gente o recebe, Ele nos leva à condição de sermos feitos filhos dele. Então Deus não é simplesmente um Deus que está sentado no trono, Ele é seu Pai, seu Paizinho amado que te conhece até o fio que cai da sua cabeça. Ele conhece a palavra que você tem a intenção de dizer antes mesmo que ela seja dita. Esse é o seu Pai, Pai perfeito, Pai amoroso que te ama e quer o melhor para você, viu?
esse é o Deus da vida, tá? Efésios 2,8 afirma que a fé necessária para que a gente creia nele, até essa fé, ele nos entrega. Ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus te entregou a fé para você conseguir recebê-lo, conseguir crer nele. Amém? Então olha só. E aí a gente chegou no segundo ponto. E quem nós somos? Lá em 1 Pedro 2,9 ele afirma assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi chamado para a luz de Deus. E você foi feito tudo isso. Ele te escolheu. Jesus disse, olha, não foram vocês que me escolheram. Você está pensando isso? Fui eu que escolhi você. Então entenda, você é escolhido de Deus. Raça eleita. Eleição é isso. Ele foi lá e votou em você. Eu creio em você, eu conto contigo. Essa é a palavra, essa é a fé que a gente deve viver. Ele nos escolheu, nos encontrou e nos santificou, nos justificou para que a gente vivamos pela fé. E o terceiro ponto é justamente fé em quê? Fé em Deus e na palavra desse Deus maravilhoso. Quando a gente vê a palavra, a gente se alimenta da palavra e ela nos transforma e ela vem e queima em nós vivemos por ela. Então, quando nós afirmamos, nós declaramos uma palavra que vem de Deus, a palavra de Deus, quando a gente fala ela a nosso respeito, todo o universo espiritual está se movimentando ao seu favor. A palavra diz que Deus já deu ordem aos seus anjos para cumprir a palavra dele. Então, assim, quando você fala alguma coisa, você declara a palavra de Deus a seu respeito, a respeito do que está acontecendo no mundo, o mundo começa a se mover, o mundo espiritual, e traz reflexo na vida de todos nós. Amém? Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, se você espera na palavra, você tem certeza de que ela vai se cumprir. A convicção de fatos que ainda não vemos. É o seguinte, ainda não existe, mas se a palavra de Deus diz que é, então é. E aí você vai e anda nessa certeza, e você vence nessa certeza, e você avança nessa certeza. E o interessante é o seguinte, quanto mais você vive isso, mais experimentação disso, mais você vai sendo consolidado nisso, e mais você vai avançando. Aquela história, fé é assim, você coloca o pé e Deus coloca o chão. É isso andar em fé, você andar no sobrenatural. Você não está vendo nada, não aconteceu nada. A crise está acontecendo, mas você continua crendo que Deus é contigo e você avança. Então, assim, saber que cada promessa de Deus é para você, saber que Ele nos ama e quer nosso bem e cuida de cada um dos seus filhos. Imagina, você é pai, cuida dos seus filhos. Imagina Deus, que é um pai perfeito, não vai cuidar de você. Cuida com muito amor, com muito carinho. Agora, tem uma crise. Você sabe que Deus usa as crises para te instruir? Deus não cria uma coisa ruim. Ele usa as coisas ruins que nós acabamos, por nossa ação errada, por nosso pecado, pelo pecado que está no mundo, que acontece. É natural, é comum. E aí Deus pega e usa isso para você crescer. Usa isso para você não ficar dessa mesma forma, para você avançar e crescer. Então é nesse momento que a gente avança. Entenda, o mundo é mau. Lá em João 16:33, Jesus diz assim, no mundo passai por aflições. Então as aflições vêm. Mas ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus afirma que passamos por aflições, mas venceremos. Em 1 João 5:4 e 5 diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Eu sou.
Você é também, eu tenho certeza. Você recebeu Jesus, você é nascido dele. Então, você vence o mundo. E esta é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Entenda, você tem que andar nessa fé, fé genuína, fé correta, debaixo da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sempre condicionantes, tem sempre etapas, tem sempre coisas para você vencer. Ela fala o seguinte: se isso, então aquilo. Agora, você quer um então e não quer cumprir o se. Você vai avançar e vai vencer cumprindo o se, sabendo que existe uma condição para que Deus opere na sua vida. Deus já tem tudo preparado, está tudo certinho para te abençoar. A palavra diz que ele já entregou lá em Filipenses, que ele já entregou todas as bênçãos celestiais para você. Mas por que você ainda não está vendo? Porque você não está preparado para colher. Está tudo lá, mas você nem chegou, nem estendeu a mão, não fez a sua parte. Mas você vai sempre avançar e perceber todas essas coisas. E ele fala assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Daí nos transformamos em super-heróis, quer dizer que no meio dessa crise aí tem esse vírus e ele não vai pegar na gente? Não, não é isso. A certeza é que ele é contigo. A certeza é que o propósito de Deus, ele é completo e perfeito. É essa a certeza. Entendeu? Então assim, olha só, Salmo 23, como é que ele começa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele continua: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. Sim, Deus faz tudo isso. Ele te traz uma paz, que você mesmo no meio da crise, você tem essa paz. Ela está em você porque ele te colocou. Jesus diz: minha paz vos dou, não como a dá o mundo. É uma paz diferente, é uma paz que mesmo as circunstâncias estão loucas, ele é contigo. Você sabe disso, você anda nessa certeza. Você anda tranquilo e em paz porque ele é contigo. E aí quando o Salmo fala assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará, quer dizer que vai estar tudo completo, vai estar tudo sempre, não tem falta de nada. Ora, não existem problemas. Olha só, Estevão venceu, mas ele foi apedrejado. Mas diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, perceberam no rosto dele o reflexo da glória de Deus. E ele morreu apedrejado em êxtase. Paulo foi fustigado por várias vezes, passou por naufrágio, foi apedrejado, deixado como morto uma vez, arrancaram a roupa dele, deixaram ele pelado no meio para fora da cidade. Ele passou por tantas coisas e no final foi decapitado. Mas ele venceu. Ele falou: combati o bom combate, eu venci, ele venceu. Porque aquele era o propósito dele. Lá desde o começo, Deus falou para ele: importa-vos saber como é sofrer por essas coisas. Então, desde o começo ele sabia disso. Lá adiante, quando o profeta revelou para ele: olha, você vai voltar para Jerusalém e você vai ser preso. Aí o pessoal: não vá para Jerusalém. Ué, vou. Meu propósito é voltar para Jerusalém. Chegando lá, eu posso ser preso. Tá, eu vou ser preso. O profeta disse que eu vou ser preso. Não importa. O que importa é que Deus, o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Então, esse é o propósito de Deus. Esse foi o propósito de Deus para Pedro, para Paulo, para todos aqueles mártires. E o trabalho deles chegou até você. Eles mudaram, eles transformaram o mundo. Eles viveram uma vida abundante, mesmo na necessidade, mesmo nas aflições, mesmo em todas essas coisas. Deus continuou sendo com eles e eles venceram. Você precisa entender que não é só essa vida, é uma vida posterior também, mas essa vida abundante já é para você hoje.
Creia nisso e viva nisso. Entenda que Deus faz tudo do jeito dele, não do seu jeito. Mas se você crer nele, você vai viver uma vida abundante. Não é só para você, é para a sua família, para aqueles que estão juntos. Você é instrumento de Deus, você é luz. Você é chamado para vencer. Amém? Então, quando a palavra diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, acaba nisso. Deus te completa. Se o Senhor é meu pastor, nada mais me falta, porque Deus me completa. É isso que a palavra está dizendo. Não está falando que você não vai passar falta de nada, não está falando nada disso, está falando que Ele é o suficiente para você. Se você começar a entender isso, você vai viver coisas fantásticas, maravilhosas. E quando vierem as aflições, você vai estar em paz, sabendo que Ele é contigo. E mesmo na aparente derrota, Ele continua vencendo. O propósito dele é maior do que a nossa própria vida. E entenda, nós temos a vida eterna. Nós somos chamados para isso, para viver nisso. Então não se aflija nesse momento. Use a palavra de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte. Lá em 2 Crônicas 7, de 13 a 16, fala desse momento. Entenda isso. Deus falou diretamente para Salomão, mas chega até nós. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, você, povo de Deus, você não está falando para o descrente, está falando para você, povo de Deus. Lembra que 1 Pedro 2,9 falou, raça eleita, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando para você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, nós temos maus caminhos, nós temos uma trilha ainda para caminhar. Está entendendo? Mas nessa trilha a gente vai vencer todas essas coisas. Mas se o meu povo fizer tudo isso e se converter dos maus caminhos, então, lembra do se o então? Se você buscar a Deus, buscar a face de Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer os seus erros, se humilhar e orar e buscar a face de Deus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, a sua casa, onde você está isolado. Deus está contigo, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ele estava falando para Salomão do templo. Você é templo de Deus. Você é o novo templo. A casa de Deus é você. Deus habita em você por meio do Espírito Santo. Viva essa realidade. Busque a Deus e viva uma vida abundante. Viva uma fé genuína e correta. A fé que te sustenta e te coloca para avançar. E você viverá dias maravilhosos. Como que Tiago diz, tudo isso produz perseverança. E a sua perseverança vai te levar a um novo patamar. Vamos crescer nessa crise. Vamos crescer na comunhão com a nossa família. Vamos manter todos os cuidados necessários. Vamos entender que Deus trabalha e faz milagres. Se você precisar de um milagre, Ele está disponível. Mas a gente não pode ser infantil e ficar fazendo loucuras. Tome cuidado, preserve a sua família, preserve principalmente as pessoas que estão na zona de risco, mas ande em fé, cresça em fé e viva esse tempo novo para você. Esse é um tempo de Deus para você e para a sua família. Deus te abençoe, viva tudo isso e vamos em fé. Amém. Deus te abençoe. Tchau, irmão.